Oi, gente. Então, continuando nosso tema do desejo, segundo momento depois da introdução ao tema, agora nós estamos no sonho da pequena Hannah. O sonho da pequena Hannah é a lição número 4 do seminário 6, que começa na página 73. Esse sonho vai permitir a Lacan falar alguma coisa sobre o desejo e sobre a realização de desejo. Depois, a seguir, o sonho do pai morto, que entra na lição próxima, e aí é mais importante para mostrar a concepção lacaniana do desejo. A gente começa com esse, da pequena Hannah, que vocês sabem como é, na interpretação dos sonhos. Freud faz menção a esse sonho na interpretação dos sonhos, mas não só. É isso. A filha dele, a Hannah, tinha ficado proibida de comer morango, porque ela tinha tido uma diarreia, um problema intestinal, e aí a governanta disse que não podia, ela vai dormir, e a governanta ouve a criancinha dormindo, falando anafoide, mulango, pudim, papa. O pudim aí quer dizer, é uma espécie de torta de ovo, ice pie, é uma torta de ovo, que, bom, vamos chamar de pudim para não ter confusão, fica mais fácil, assim ficam algumas das traduções. Então, anafoide, mulango, pudim, papa. E a primeira comentário nessa lição, Lacan chama de, a princípio, os sonhos de criança seriam sonhos de nudez do desejo. A princípio, ela sonha com aquilo que ela não podia ter, que é morango. Então fica parecendo que o sonho é isso. No que na realidade te impede, você realiza, satisfaz o desejo alucinadamente. Você alucina com morango para se satisfazer do que você queria, precisava, que era o seu objeto complementar. De tudo que a gente viu, essa leitura não vai agradar Lacan. Várias razões. Primeiro, porque alucinadamente você está realizando e satisfazendo o seu desejo. Como se fosse um engodo, como se a realidade fosse a realidade verdadeira, e lá que você vai comer o morango, e qualquer coisa é uma fuga da realidade. Esse tipo de visão ingênua, platônica, nesse sentido, não vai agradar, não vai funcionar. Lacan supõe que o próprio da análise é justamente lidar com o desejo como força, e não o desejo como direção ao objeto. É esse tipo de raciocínio complementar, de mito da cara metade, que vai dizer que ela sonhou com o morango era o objeto dela, o sonho de amor dela. Como não pode, ela vai alucinar a satisfação falsa, ela tem que encarar a realidade, assumir a castração. Todo esse tipo dá um tratamento, um modelo de tratamento muito normativo. E eu sei que a gente gosta, porque a gente quer saber para onde a gente vai na vida, mas então agora vai vir uma outra leitura completamente diferente. Então a primeira ideia que Lacan coloca, primeiro ele diz, é o sonho de nudez do desejo, né? Mas se a gente olhar bem, ele vai fazer todo um retorno sobre a ideia da alucinação. A própria ideia de que, vocês sabem que Freud diz que o sonho é uma realização alucinada de um desejo. E a gente entende como satisfação de um desejo impedido, na hora da motilidade, vem para dentro, e aí você alucina o objeto que você queria, e aí você gastaria um pouco de energia, mas não muito, e aí por isso sonha de novo. Lacan vai produzir uma outra leitura dessa expressão famosa do Freud, que é a tese maior dele, a interpretação dos sonhos, que é o sonho é uma realização de desejo. A leitura de Lacan vai mostrando como, por exemplo, Ana Freud, quando ela sonhou, ela não sonha com morango. Ela sonha com morango, pudim, papo. Ela sonha com um banquete. E é difícil dizer que esse sonho ele vai no plano da satisfação de uma necessidade. Que é a expressão que ele usa na página 82. É muito difícil dizer que o sonho é uma satisfação de uma necessidade. Se fosse satisfação de alguma necessidade, seria a necessidade de dormir. O sonho é aquilo que faz a gente continuar dormindo. Essa é a ideia do Freud. Se o sonho satisfaz algum desejo, é o desejo de dormir. A gente sonha para continuar dormindo. Agora, os outros desejos, eles não vêm para serem satisfeitos. Eles vêm para se realizar. Aí o que seria se realizar? Eles trazerem a presença do desejo. Então, é o que acontece nessa fala. A criança, a gente pensa que a criança é a nudez do desejo, o sonho da criança, porque a criança diria o que é a verdade do sonho. Mas o sonho é sempre uma coisa complexa. Nesse caso, por exemplo, ela sonha com um banquete e ela ainda coloca ela no meio.
Então, é como se Ana Freud estivesse imersa nesses objetos. É muito mais um catálogo dos objetos orais dela do que a satisfação de um desejo, de uma necessidade. É quase que a lista de como, uma vez colocados esses objetos, o desejo de Hannah Freud está entre esses objetos. Também nesses objetos, mas ela vai demandar um objeto, vai demandar outro e vai se satisfazer com um ou com o outro. Mas é a lista deles e ela no meio que produz, digamos, a estrutura, ou traz a estrutura, realiza ela como desejante. Essa é a leitura do Lacan. Então, a realização do desejo é a apresentação, a encarnação da potência desejante em cima de alguns objetos. E é por isso mesmo que os objetos do sonho não são objetos de demanda clara. Um morango vai ser sempre mais alguma coisa. Nesse caso, morango, pudim, papa. Esse eu fui rápido, vamos ver se eu pulei alguma coisa. Isso é porque, antes mesmo do sonho, de apresentar o sonho, Lacan está fazendo essa discussão sobre a alucinação para dizer a ideia de Freud, por que a gente é assim? Porque a gente teria uma espécie de primeira impressão que marca o objeto para a gente. A pulsão se constitui quando há uma experiência de satisfação que define o objeto daquela pulsão. É esse que vai ficar guardado na memória. Quando houver uma nova carga, um novo acúmulo de tensão e foi investido esse próximo objeto, agora tem um movimento de desejo em direção ao objeto na realidade. Mas esse objeto só é o bom objeto porque ele é o objeto anteriormente marcado. Ele não nasce com o objeto. Esse é o ponto-chave dessa teoria do desejo, da pulsão em Freud. É o que Lacan vai retomar no começo dessa lição, antes do sonho. Quando ele fala o exemplo do caça-níquel. O caça-níquel, que é, sei lá, jackpot, vai dar aquela dinheirama, quando você acertar, quando a bola cair no buraco onde ela já tiver caído antes. É a analogia que ele fala, né? É isso, você vai satisfazer seu desejo, no sentido agora de realizar mesmo, né? de consumir o seu desejo, quando você encontrar o objeto que você já encontrou. Mas quando você encontrou a primeira vez, ele era apenas uma marcação. Era uma experiência de satisfação que fazia um trilhamento. Agora, quando vier um movimento de desejo, uma pulsão já constituída com o seu objeto, se eu não encontro o objeto, eu sonho. Mas se vocês pararem para pensar, no momento que eu já vou atrás do objeto, já é uma alucinação do objeto que me leva a ele. Não é a necessidade do objeto. É a marcação da memória de uma experiência de satisfação. E quando a libido dominar, passar por aquele trilhamento, acende aquele objeto e é ele que eu vou buscar. Então, de qualquer maneira, qualquer experiência de satisfação na realidade é mediada por alucinações ou pela a memória daquele objeto. É isso que faz Lacan dizer nessa parte, antes do sonho mesmo, é que a nossa realidade é uma realidade alucinada. É claro que quando eu encontro a maçã que me faz viver, satisfaz minhas necessidades fisiológicas, eu repito essa experiência na realidade. Mas eu só tenho acesso a essa realidade pela maçã que eu estou alucinando, eu estou trazendo no meu arquivo de memória. É muito doido, né? Mas é essa a ideia. Então, a constituição da realidade é um tateamento a partir de variados trilhamentos, até que um trilhamento começa a ser reforçado, porque o meio oferece a maçã, porque a maçã deu certo, até que o outro vá. Nesse sentido é muito darwiniano, é uma coisa um pouco aleatória. O que der certo, deu. Darwiniano não no sentido do senso comum, né? No sentido da seleção natural como um processo aleatório e não como um processo de finalidade. É uma mutação aleatória que produz um sucesso de adaptação. Não é um objeto bom que eu nasço com ele. Eu nasço com o instinto para o objeto que veio de uma mutação. Bom, tá? Então, nesse sentido, para tentar percorrer um pouco a lição, a primeira parte da lição, antes do sonho, é essa discussão sobre a alucinação e sobre o caça-níquel. E aí entra no desde o desejo. E aparece também uma discussão no final, depois do sonho de Hannah Freud, sobre por que o desejo tem que vir na negação. Isso é um dado de experiência, né? Por que a realização de desejo se dá mais quando não for? Esse é o último elemento mais difícil. Mas até agora eu espero ter mostrado como a ideia de Lacan é que nós temos uma potência desejante que ganha um objeto pela experiência de satisfação e que necessariamente quando for encontrá-lo vai ser sempre reencontrá-lo. E o sonho é uma maneira de reencontrá-lo pela alucinação, mas a realidade também. Só que não se gasta, não se consome o desejo, apenas se realiza. Se apresenta para mim a dimensão do desejo. Por isso que o sonho é tão forte. E por isso que a gente tem que ficar nele. Mas na vida, a gente precisa satisfazer.
as demandas. Então, quando a gente acorda, a gente precisa ir esquecendo um pouco aqueles objetos da potência do desejo. No caso da pequena Hannah, morango, pudim, papa. Eles juntos, com a Hannah no meio, isso é a realização do desejo, no sentido maior, não a satisfação do desejo. Mas também um pouco satisfação alucinatória. Mas aí, como tudo. E por que tem que ser na base do impossível? Não é porque foi frustrado na realidade que eu sonho. É porque sempre que eu disser não, a coisa está mais do que quando eu disser sim. Essa vai ser a ideia geral. Vou tentar dizer de outra maneira, com o exemplo que o Lacan usa, do xiste. Quem disser que o rei da Inglaterra é um idiota, vai ter que se haver comigo. São dos tempos que os reis, você não podia falar mal do rei, né? Hoje em dia dá vontade de falar. Quem disser que o presidente é um débil mental, vai ter que apanhar, eu vou bater. Mas dá para entender o xiste? Porque para a gente não é xiste nenhum, é mais ou menos isso mesmo. Mas tenta imaginar alguém que ninguém pode dizer que é um débil, e aí você diz sem dizer. Essa é a essência do xiste, né? Dizer sob modo não. Se você disser que o padre tal é um idiota, você vai se haver comigo. No final, estou dizendo que o padre é um idiota. Então, tem qualquer coisa de como os objetos, que estão os objetos como a constituição da minha grade desejante é feita de objetos que vão se imprimindo na minha experiência, nenhum objeto é o objeto do desejo. Então, eu só vou poder falar do objeto, qual seria o objeto do desejo? Só tem os objetos que vão sendo a minha grade desejante. Aliás, eu não disse, no caso da pequena Hannah, é quase o nome que Lacan vai dar para esse catálogo dos objetos é fantasia. A fantasia não é a fantasia de um objeto. A fantasia é um modo, ou um inventário, ou digamos as facilitações, os trilhamentos, as fixações que ficaram definidas para mim como as possíveis. A fantasia define mais ou menos os possíveis e os impossíveis do meu gozo. Meu leque de possibilidades. Eu não conheço todos, a maior parte é inconsciente. Mas é isso a fantasia, tá? Então, no caso da satisfação sob o modo do não, é porque quando eu não puder um objeto, aí ele vai encarnar o objeto que seria da necessidade. Porque a minha necessidade é apenas uma pressão. Como é que eu posso encontrar o objeto dessa pressão? Sonhando que ele é um objeto do outro mundo, como no caso do mito da complementariedade, é sempre depois do happy end que eu vou ficar com ele, né? É em outro mundo, depois que eu sair da caverna, é algum lugar que não é nessa vida. Porque nessa vida eu só tenho os objetos da demanda que foram definindo. E quando eu tenho a presença do desejo, é quando esses objetos estão dados como impossíveis, ou estão dados como não, ou estão de lado. Eu só consigo encontrar, eu consigo melhor, tanto mais encontro o desejo quando eu encontro um objeto impossível. Então, sob o modo do não, tem muito mais desejo que sob o modo do sim. Toma, este é o seu objeto. Eu gosto. Esse não é seu objeto. Eu desejo. É por esse lado que Lacan vai discutir um pouco usando o xiste. E por último, no próxima lição, o sonho do pai morto, ele vai tentar mostrar que o que vai fazer uma análise, parecido com o sonho, é apresentar para o sujeito o seu lugar de desejo. E não apresentar o objeto correto para o seu desejo, definir qual é o bom objeto. Sim, percorrer os objetos da grade, mas o mais importante é que ele se encontre ali entre seus objetos. Isso é que vai fazer o sonho do pai morto, que eu convido vocês a ler, que Lacan vai fazer, imaginando o grafo do desejo, que vai ser a nossa próxima conversa, na próxima aula, até a gente, depois que destrinchar bem o sonho da pequena Ana e colocar numa ideia de que nunca vai ser um objeto só, são vários. Então Lacan vai simular que sejam pelo menos dois, o grande objeto consciente e o grande objeto inconsciente. Não é, porque é uma pluralidade de objetos conscientes e outros inconscientes. Mas o lugar do sujeito é entre esses objetos. Então, com o sonho do pai morto, ele vai imaginar isso e vai trazer. Mas a gente pode fazer isso com o sonho da pequena Hannah. Seria o lugar dela entre morango, pudim e papa, Hannah Freud. Então, o sonho que ela faz é mostrar o lugar de desejo. Isso é que a gente precisa fazer na interpretação do desejo. Então, não é o desejo, é quando você mostra o lugar do desejo entre os objetos de causa, entre os objetos de desejo. Parece bastante complicado, mas aí o vídeo está aqui para a gente poder ver várias vezes e tirar dúvidas.